Shalom, queridos! Leitura bíblica. Hoje, dia 17 de janeiro, e o nosso texto é o capítulo 50 de Gênesis. Gente, nós encerramos Gênesis. Olha só que bacana, estamos aí nos meados do mês de fevereiro e já lemos tanta coisa. Não deixe de ficar firme e forte nessa nossa jornada, amém? Então vamos lá, Gênesis capítulo 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai. E os médicos embalsamaram Israel e cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios o choraram 70 dias. Passados os dias do seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro, e meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte o meu pai, então voltarei. E Faraó disse: Sobe, sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa, todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José, seus irmãos, a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos, e as suas ovelhas e as vacas. Subiram também com ele tanto carros como gente a cavalo, e o concurso foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira do espinhal, que está além do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo pranto. E fez a seu pai um grande pranto por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira do espinhal, disseram: Este pranto é grande dos egípcios. Por isso chamou-se o nome daquele lugar Abel-Misraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus filhos assim como ele lhes ordenara, pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo por herança de sepultura a Efron o Eteu, em frente de Manre. Depois tornou José para o Egito, ele, os seus irmãos e todos os que com ele subiam a sepultar o seu pai. E depois de haver sepultado seu pai, vendo então os seus irmãos que o seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José dizendo: Teu pai mandou antes de sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamo-te que perdoe as transgressões dos servos de Deus, do servo do Deus de teu pai. E José chorou quando ele lhes falava. Depois vieram também os seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem tentastes o mal contra mim. Porém Deus o tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um grande povo. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, e vós a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. Viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, e também os filhos de Maquir, filho de Manassés. Nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e vos farei transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram em um caixão no Egito. Novo Testamento, Evangelho de Lucas, no capítulo 3. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia, o seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Trocanites, e Lisânias,
tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento, para perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte outeiro. O que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: Temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. E a multidão interrogava, dizendo: Que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: Quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogavam também, dizendo: E nós, que faremos? E ele lhes disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, nem contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo em expectação e pensando todos de João em seu coração se porventura seria ele o Cristo, respondeu João a todos dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os, muitas outras coisas também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta: a de encerrar João no cárcere. Aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. E mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José, e José de Eli, e Eli de Matate, e Matate de Levi, e Levi de Melque, e Melque de Janai, e Janai de José, e José de Matatias, Matatias de Amós, e Amós de Naum, e Naum de Esli, e Esli de Nagai, e Nagai de Maate, e Maate de Matatias, e Matatias de Semei, e Semei de José, e José de Jodá, e Jodá de Joanã, e Joanã de Reza, e Reza de Zorobabel, e Zorobabel de Salatiel, e Salatiel de Neri, e Neri de Melque, e Melque de Adi, e Adi de Cozã, e Cozã de Eumadã, e Eumadã de e de Josué, e Josué de Eliezer, e Eliezer de Jorim, e Jorim de Matate, e Matate de Levi, e Levi de Simeão, e Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Jonã, e Jonã de Eliaquim, e Eliaquim de Meleá, e Meleá de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi, e Davi de Jessé, e Jessé de Obede, e Obede de Boaz, e Boaz de Salá, e Salá de Naasson, e Naasson de Aminadab, e Aminadab de Admin, e Admin de Arne, e Arne de Esrom, e Esrom de Pérez, e Pérez de Judá, e Judá de Jacó, e Jacó de Isaque, e Isaque de Abraão, e Abraão de Tera, e Tera de Naor, e Naor de Serugue, e Serugue de Ragal,
e de Ragal de Faleque, e Faleque de Éber, e Éber de Salá, Salá de Cainã, Cainã de Arfaxede, e Arfaxede de Sem, Sem de Noé, e Noé de Lameque, Lameque de Metusalém, Metusalém de Enoque, Enoque de Jared, Jared de Maalalel, Maalalel de Cainã, Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão e Adão de Deus. Velho Testamento, livro de Jó, 2 capítulos em Jó, 16 e o 17. Então respondeu Jó e disse: Tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores molestos. Porventura não terão fim estas palavras de vento? Ou que te irrita para assim responderes? Falaria eu também como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha alma? Ou amontoaria palavras contra vós e menearia contra vós a minha cabeça? Antes, vos fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Se eu falar, a minha dor não cessa, e calando-me, qual é o alívio? Na verdade, agora me molestou, tu assolaste toda a minha companhia. Testemunha disto é que já me fizeste enrugado, e a minha magreza já se levanta contra mim, e no meu rosto testifica contra mim. Na sua ira me despedaçou, ele me perseguiu, rangeu os dentes contra mim. Aguça o meu adversário os olhos contra mim. Abrem a boca contra mim com desprezo. Me feriram nos queixos e contra mim se ajuntam todos. Entrega-me, Deus, ao perverso, e na mão dos ímpios me faz cair. Descansado estava eu, porém ele me quebrantou. Pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Também me pôs por seu alvo. Cerca-me os seus flecheiros, atravessa-me os rins, e não me poupa, e o meu fel derrama pela terra. Quebranta-me com golpe sobre golpe, arremete contra mim como um valente. Cozi sobre minha pele o cilício e revolvi a minha cabeça no pó. O meu rosto todo está descorado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte, apesar de não haver violência nas minhas mãos e de ser pura minha oração. Ah, terra, não cubras o meu sangue, e não haja lugar para o meu clamor. Eis que também agora está a minha testemunha no céu e o meu fiador nas alturas. Os meus amigos são os que zombam de mim. Os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Ah, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o filho do homem pelo seu amigo. Porque decorridos poucos anos, eu seguirei o caminho por onde não tornarei. O meu espírito vai se consumindo e os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Porventura, não estão zombadores comigo? Os meus olhos não contemplam as suas amarguras? Promete agora, dá-me um fiador para contigo. Quem há que me dê a mão? Porque o seu coração encobriste e o entendimento pelo que não os exaltará. O que lisonjeado fala aos amigos, também os olhos dos seus filhos desfalecerão. Mas a mim me pôs por um provérbio dos povos, de modo que me tornei uma abominação para eles. Pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Os retos pasmarão disto, e o inocente se levantará contra o hipócrita. O justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá acrescendo em força. Mas, na verdade, tornai todos vós e vinde cá, porque sábio nenhum acho entre vós. Os meus dias passaram e malograram-se os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Trocaram a noite em dia, a luz está perto do fim por causa das trevas. Se eu olhar a sepultura como a minha casa, se nas trevas estender a minha cama, se a corrupção clamar, tu és meu pai. E aos bichos, vós sois minha mãe e minha irmã. Onde estaria então agora a minha esperança? Sim, a minha esperança quem poderá ver? Ela descerá até os ferrolhos do Seol, quando juntamente no pó teremos descanso. Amém? Então, nos textos de hoje, nós aprendemos aqui em Gênesis 50 que Deus tem poder para transformar mal em bem, transformar maldição em bênção, assim como os irmãos de José estavam achando que José não teria perdoado ainda. José tinha plena consciência de que tudo que aconteceu foi parte de um plano divino.
E no Lucas capítulo 3, vimos que admirável é a postura de João Batista. Assim como José teve uma postura admirável com os seus irmãos, João Batista também tem uma postura admirável quando ele não fica soberbo, não fica envaidecido, quando as pessoas começam a achar que ele é o Cristo, mas ele sabe exatamente qual é o seu lugar e cumpre bem o seu papel. E também vemos aqui quando Jó responde aos seus companheiros que bons amigos devem fortalecer um ao outro com a sua boca e consolar com a sua voz para que a dor seja abrandada. Que nós possamos ser esse tipo de pessoa, amém? Vamos orar? Pai santo, bendito, fiel e justo, nós te damos graças neste dia pela tua palavra, pela tua bondade, o teu amor e misericórdia. Pai, ajuda-nos a entender que todas as coisas da nossa vida acontecem pelo teu querer, pela tua vontade, por um plano do Senhor, debaixo do teu controle absoluto, e com isso saber que o Senhor tem poder para transformar qualquer maldição em bênção. Ajuda-nos, Pai, a saber reconhecer qual é o nosso lugar e nos portarmos nele com honra e com dignidade. E, sobretudo, Pai, que aqueles que nos cercam sejam aliviados pelas palavras das nossas bocas. Nós te agradecemos e louvamos em nome de Jesus. Amém. Shalom!